Olá pessoal, bem-vindos à continuação do nosso vídeo sobre a aula de estruturas condicionais. Se vocês já assistiram o vídeo anterior, nós mostramos lá os operadores relacionais, os operadores lógicos, perfeito? Agora nós vamos apresentar para vocês o comando que nós vamos utilizar para fazer alternativas, para tomada de decisões em linguagem C, perfeito? Bom, então, tá? A continuação da aula é o seguinte, nós vamos aqui agora falar dos comandos de decisão. Bem, eu já falei, tá, no vídeo anterior, tá, um programa ele tem que realizar algumas alternativas. E essas alternativas elas vão ser executadas, essas ações que o programa vai tomar, vai depender do resultado de uma expressão lógica. E o resultado é verdadeiro ou falso, ou seja, a minha condição vai gerar, esse resultado verdadeiro ou falso. De acordo com esse resultado, o programa vai tomar uma decisão ou executar um conjunto de comandos ou outro conjunto de comandos. Isso tudo já foi dito anteriormente, ok? Bem, o comando que nós vamos utilizar para isso é o comando if. Então, se, em inglês. Tá? Então, esse comando é uma palavra reservada, tá? Uma palavra-chave da linguagem. O que significa palavras-chave? Nós não podemos utilizar esse nome if, por exemplo, para o nome de uma variável. Tá? Ele é um comando da linguagem. Tá? Então, normalmente, como que nós vamos utilizar? Esse comando, nós vamos escrever o if, entre parênteses, nós vamos colocar a condição que deve ser tratada. E de acordo com o resultado dessa condição, ou seja, se o resultado dessa condição, dessa expressão lógica for verdadeira, ele vai executar os comandos a seguir. Caso contrário, ele não executa. Então, assim que funciona o if. Perfeito? Bom, ele pode ter uma única instrução dentro do corpo dele ou várias expressões. Tá? E nós vamos mostrar como que esse comando funciona. Tá? Isso é importante a gente ter em mente. Tá? O comando if ele vai terminar num ponto e vírgula. Então vocês vão observar que nós já falamos que todo comando termina por ponto e vírgula, porém é um detalhe que vocês têm que prestar atenção aqui no comando if, tá? Que o comando termina depois da instrução que ele tem que ser executado, e não no comando if. Vocês vão observar esse pequeno detalhe aí, tá? Na sintaxe do comando, perfeito? Bom, além disso, ele pode ter um único comando ou várias instruções. Quando eu tenho várias instruções, elas têm que vir entre chaves. Tá? Então, relembrando o nosso fluxograma, tá? da estrutura condicional, eu tenho uma condição. Se essa condição for verdadeira, os comandos serão executados. Se for falso, ele vai pular para depois dos comandos, perfeito? Em linguagem C, como que nós escrevemos esse fluxograma? If, tá? Entre parênteses, é importantíssimo, esse parênteses é obrigatório, a expressão de teste. Tá? Toda vez que vocês virem, tá, escrito aqui nessas transparências, algo entre o símbolo menor, maior, tá, significa que eu vou substituir isso daí, sem os símbolos, tá, lembrem-se disso, por menor, maior. Então, o que é obrigatório aqui? If, abre parênteses, a expressão lógica, fecha parênteses. Observe que depois do parênteses não tem ponto e vírgula, porque o if não acaba ali. O if acaba depois da instrução, ou seja, do comando que tem que ser executado. Então, aqui eu vou ter um ponto e vírgula. Perfeito? Tá? Então, pessoal, prestem muita atenção. Tá? Esse é um erro muito comum de programação. Colocar o ponto e vírgula depois do parênteses. Se eu coloco o ponto e vírgula depois do parênteses, significa que o if acaba ali. Então, a instrução única, ou seja, aquela linha 2, sempre será executada, porque ela está fora do if. Tá? Então, se o resultado da expressão de teste for verdadeira, a instrução única é executada. Se for falso, essa instrução única não é executada e o programa continua na próxima instrução após essa instrução única, ou seja, após essa linha 2. Ah, professor, mas como que eu faço que tem várias expressões para serem executadas? Como que eu faço? Bom, foi o que nós falamos anteriormente.
nós precisamos começar um bloco de comandos. E um bloco de comandos é definido pela abre chaves, fecha chaves. Então, nesse exemplo, tá? If, expressão de teste, se ela for verdadeira, serão executadas as instruções 1, 2, 3 e assim sucessivamente, até o final da chave. Tá? Ah, eu posso colocar chave quando eu tenho apenas uma instrução? Pode. Ela é opcional quando tem apenas uma única instrução. Porém, ela é obrigatória quando nós temos várias instruções, como é o caso desse segundo exemplo. Tá? E uma boa prática de programação, pessoal, identação. O que é a identação? Esse recuo que a gente dá toda vez que a gente começa um novo bloco. Então, nesse primeiro exemplo, tá? A minha instrução única, eu dei um recuo nessa linha, para informar, ou seja, visualmente, quando nós estivermos lendo esse programa, eu bato o olho naquela linha da instrução única, eu já sei, opa, aquela instrução está dentro do if. Assim como no exemplo seguinte, quando eu bato o olho, tá, nesse recuo dado nas instruções 1, 2 e 3, eu sei que essas instruções pertencem ao bloco if. Observe uma coisa, pessoal, aqui, tá, nesse recuo que a gente dá, para a linguagem, isso não é importante. A linguagem não se preocupa com isso. Mas isso é muito importante para que nós, programadores, consigamos entender o programa facilmente. Tá? E vou dar uma dica aqui que pode valer ouro. Tá? Nos exercícios que vocês fizerem no Moodle e postarem, se não tiver identado corretamente, irão perder pontos. Tá? Então, todos vocês que não indentarem o programa, já sabem, vai perder ponto. Tá? Identação é algo importantíssimo. Não existe um bom programador com um código-fonte legível. Tá? E um código-fonte legível passa por uma boa identação. Perfeito? Bom, então vamos trabalhar um exemplo aqui, tá? Que foi o que eu mencionei no vídeo anterior, tá? No início da aula de estruturas condicionais, né? Que é o exemplo do cálculo da área. E se o raio digitado for negativo? Tá? Só existe área com raio positivo. Então seria um erro de digitação do usuário digitar um raio negativo. Mas eu falei para vocês que o programa iria funcionar. Tá? Bom, então como que nós podemos resolver essa questão? Antes de mais nada, pessoal, vamos pegar o código aqui. Tá? Então vamos trabalhar esse código aí daquele exemplo. Tá? Então coloquei aqui para vocês, né? Nós temos aqui aquele código, tá? Que eu apresentei no vídeo anterior. Nas linhas ali, vou falar rapidamente, tá? Do início do código ali, dentro do main. Tá? Nas linhas 9 e 10, declaração de variáveis. As linhas 12 e 13, a leitura do raio. E coloco a mensagem na tela ali para o usuário, né, poder saber o que ele tem que digitar, digamos assim. Depois, vou ler o raio, atribuir o valor que ele leu na variável raio, né, e efetuar o cálculo na linha 16 e imprimir o resultado na linha 17. Então esse é o nosso exemplo aqui para resolver. Vamos executar esse código aqui? Tá? Vamos entender o que acontece se nós digitarmos esse código. Então vamos lá, pessoal. Olha só. Estou aqui, tá? No terminal. Tá? Vamos compilar aquele código, tá? O programa chama área círculo 1, né? Então GCC área underline círculo underline 1.c menos o executável, área menos WAL para mostrar todas as warnings. Né? Compilei, não executou erro algum. Tá? Então vamos... não mostrou erro, não teve nenhuma mensagem de erro, então está ok aqui. Vamos executar, ponto barra área, que é o nome do executável. Né? Digite a área do círculo. Vou digitar aqui uma área 10,
né? A área do círculo é 314,159200. Perfeito, né? Ou seja, então aquela execução nossa lá, né, gerou esse resultado. Vamos fazer um teste aqui desse problema que eu mencionei para vocês. Tá? Vamos executar novamente. Tá? Vamos dar menos 10. Digitei um raio negativo. Não deveria apresentar uma resposta, porque não existe área negativa, ok? Se eu der um Enter aqui, olha lá. Olha o problema ali, né? Aconteceu. Então, qual que foi o resultado? O mesmo do anterior, tá? Porque a área vai ser elevada ao quadrado, vai sumir, né, o valor ali do, digamos assim, negativo, né? Ele vai se tornar positivo e vai apresentar um resultado. Então a pessoa pode achar que o resultado está correto, porém não está, porque não existe área negativa. Como que nós podemos fazer para resolver esse problema? Bom, então, para nós resolvermos esse problema, nós temos que fazer uma validação da entrada, pessoal. Então, algo aqui, acostumem-se com esse termo que eu utilizei aqui, validação da entrada. O que significa isso? Validar o valor que o usuário digitou. Isso é muito importante, tá? Essa validação é algo que daqui para frente começaremos a utilizar com muita frequência essa validação, porque eu preciso saber, tá, se o valor digitado foi correto. Não basta colocar uma informação lá para a pessoa, digite um valor positivo. Ela pode simplesmente não ler, não prestar atenção, ou pode, por engano, digitar um valor negativo. Então isso, validação de entrada, é algo também super importante quando a gente trabalha com programação. Tá? Então, vamos pegar o nosso código aqui. Onde que foi feita a entrada de dados? A entrada de dados é aqui, nessa linha 13. Tá? Então, depois, tá, dessa entrada, nós temos que validar. O que significa validar? Tá? Nós iremos adicionar um if para verificar se o raio é positivo. Como que nós podemos fazer isso? Bom, então pegando esse exemplo dado, vamos verificar, tá, se foi digitado um valor positivo. Se o valor estiver correto, eu vou calcular o resultado. Caso contrário, não vou fazer nada. Então, pessoal, vamos dar um Enter aqui, tá? If raio maior ou igual a zero, né, pode existir um valor, um raio de zero ali, no caso o resultado vai ser zero, ok? Não tem problema nenhum. Se o raio for positivo, eu vou efetuar o cálculo e imprimir o resultado. Tá? Então aqui, pessoal, observe que aqueles dois comandos, né, estarão dentro do nosso if. Então vamos aqui, ó, dar uma tabulação para informar que isso tudo vai estar dentro do if. Vamos abrir as chaves, tá? E vamos fechar a chave. Então aqui, pessoal, eu estou informando que agora as linhas 17 e 18 pertencem ao if. Como que ele sabe isso? Através das chaves. Tá? Então vamos salvar esse programa, né? Vamos compilar novamente. Então agora vamos lá para o nosso terminal. Né? Vamos compilar novamente. GCC, área círculo 1.c, menos O área, menos WO. Não ocorreu nenhum erro de compilação. Vamos executar. E agora vamos digitar uma área positiva, por exemplo. 10, resultado é o mesmo que nós já havíamos feito. Vamos executar novamente, fornecendo agora uma área negativa, menos 10. Não apresentou nenhuma mensagem. Tá? Ou seja, o programa que nós fizemos aqui melhorou com relação ao anterior. Tá? Agora, ele não efetua o cálculo. E ele não deveria realmente efetuar esse cálculo, porque não existe área negativa. Perfeito? Bom, vamos voltar lá para o slide, acho que fica mais fácil, né, da gente ver lá no slide. Aqui o código, tá, que nós apresentamos ali com
efetuando o cálculo somente se o raio for positivo, né? Perfeito? Bom, pessoal, mas aqui ainda existe uma questão. A pessoa digitou um raio negativo, ele não efetuou o cálculo, ok, mas também não deu mensagem nenhuma para o usuário que ele digitou um valor errado. Tá? Como que nós vamos fazer isso? Na nossa próxima aula nós vamos ver como efetuar esses cálculos, como dar uma resposta para o usuário se o valor que ele digitou estava errado. Perfeito? Bom, pessoal, então, nessa aula de hoje, o que a gente tinha para falar para vocês, tá? É isso, perfeito? Então, nós temos... vou mostrar aqui alguns exercícios que eu vou deixar aqui para vocês propostos, tá? Então, vou voltar aqui no slide rapidamente, apenas para mostrar um exercício, explicar o que vocês têm que fazer, tá? E depois eu vou colocar no Moodle a resposta para esse exercício. Mas eu vou esperar um pouquinho aí, né, 1 ou 2 dias antes de colocar, para vocês tentarem fazer esses exercícios, tá? É muito importante, pessoal. Programação só se aprende programando. Não tem outra forma de aprender programação a não ser programando. Uma coisa é ver os algoritmos que a gente posta para vocês aqui. Outra coisa é vocês fazerem. Tá? Então, por exemplo, um pequeno exercício, tá? Faça um programa que leia 2 números inteiros, verifique qual deles é o maior. Imprima uma mensagem informando qual deles é o maior. Tá? E aqui tem um exemplo de execução. Tá? Então, o programa ele vai pedir 2 números, a pessoa digitou ali, por exemplo, 10 e 20, e vai imprimir a mensagem. 20 é o maior número. Tá? Um programa bem simples para vocês utilizarem esse if. Tá? Pensem nesse exemplo que eu passei anteriormente, tá? De validação do círculo, do raio do círculo. É algo muito similar. Perfeito? Bom, pessoal, então a gente fica por aqui hoje, nessa aula, tá? De estruturas condicionais, essa primeira aula. Na aula seguinte, nós vamos ver como efetuar os cálculos se a pessoa tiver informado um valor corretamente ou dar uma mensagem de erro, imprimir uma mensagem de erro, caso ela não tenha informado os valores corretamente, perfeito? Então, pessoal, espero que tenham gostado da aula de hoje. Um grande abraço. Não se esqueça, dá um joinha aí e se inscreve no canal. Fui! Grande abraço, pessoal.